Amém. Graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de convidar o irmão a ficar em pé, a virar para a pessoa que está do seu lado, dar um bom dia a ela, dizer seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um domingo, o primeiro domingo do ano de 2019, e nós estamos aqui para adorar ao nome do Senhor Jesus, para ouvir a sua palavra. Como é bom estarmos nesse lugar, é ou não é verdade? O Salmo 18 diz assim: eu te amo, ó Senhor, a minha força. O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou a salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram e as torrentes de destruição me surpreenderam. As cordas do inferno me envolveram e os laços da morte me alcançaram. Mas, na minha aflição, eu clamei ao Senhor. Eu gritei por socorro ao meu Deus. E do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu grito chegou à sua presença e aos seus ouvidos. No versículo 27, ele diz: salva os que são humildes, mas humilha os de olhos altivos. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Sempre que nós estamos diante da presença de Deus, é um momento de mudança. O Senhor é o Deus que muda em luz as nossas trevas, é o Deus que muda em alegria a nossa tristeza, é o Deus que muda em riso o nosso pranto. E sempre então que nós nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos com essa expectativa de transformação. Eu não sei se em 2018 as cordas do inferno te prenderam, ou você se sentiu aprisionado, você se sentiu de alguma maneira atacado por tantas situações, mas em nome de Jesus, você vai entrar em 2019 dizendo: o Senhor é aquele que transforma em luz as minhas trevas, é aquele que me dá uma nova perspectiva, é aquele que cuida do meu amanhã. O Senhor é o Deus que renova a minha esperança, o Senhor é o Deus que me dá um novo cântico de adoração, o Senhor é o Deus que me socorre quando eu estou em necessidade. O meu Deus é o Emanuel, é o Deus conosco, sempre presente, e eu posso confiar na sua boa vontade. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos nessa manhã, te agradecemos porque neste domingo, ó Deus, nesse domingo de manhã, primeiro domingo de 2019, a sua igreja está reunida para prestar a adoração que é devida ao teu nome. Estamos aqui para consagrar a nossa voz, entregar ao Senhor as nossas orações, ó Deus, ouvirmos a tua voz e uma direção para o nosso ano. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui de todos os outros lugares que nós poderíamos estar, de todas as outras atividades que poderíamos estar fazendo. Nós estamos, assim como Maria fez, escolhendo a melhor parte, sentando aos teus pés para ouvir a tua doce voz. Então, em nome de Jesus, nós clamamos a ti, que essa manhã seja uma manhã de revelação, uma manhã de palavra revelada dos céus, uma manhã, ó Deus, onde o nosso coração vai se deleitar nas letras que entoamos ao Senhor, uma manhã onde o nosso coração vai ser mexido, e nós sairemos daqui dizendo: sim, o Senhor novamente está transformando em luz as minhas trevas, novamente o Senhor está erguendo meu coração, o Senhor é fiel, louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos, ó Pai, por essa manhã tão preciosa, em nome de Jesus, amém e amém. Ainda em pé, meus irmãos, vamos adorar ao Senhor. Confiar em seu poder.
a me atacar. Ele me protege como lhe convém, nunca irei desanimar. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, oh meu Deus me guardará. Eu guardado estou andando em seu amor. Mais forte um pouco. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, oh meu Deus me guardará. Amém? Glória a Deus. Deus nos guia a cada dia, Deus nos guarda a cada dia, Deus nos protege a cada dia, Deus nos mantém firmes e fortes a cada dia, porque Ele é misericordioso, Ele é Deus Todo-Poderoso. Amém? E é por isso que temos consolo quando estamos sentados no colo de Deus, quando estamos seguros em seus braços, quando estamos rodeados por Ele, por seus braços protetores. Vamos cantar: que consolação tem o meu coração, descansando no poder de Deus. E que neste ano de 2019 possamos todos estarmos prontos, tranquilos, confiantes e com a certeza de que Ele está conosco, que Ele estará conosco todo ano e até o dia que Ele voltar para nos buscar. Amém? Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus, sempre avante. Bem contente estou, descansando no poder de Deus, nos leite vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus, não recearei nada temerei. Vamos, Caleb. Vai, Alfredo. Miriam. Vai, Yuri. Eladir. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Podem sentar, irmãos.
Feliz Ano Novo, seja bem-vindo à Primeira Batista. Começa agora o nosso informativo, por favor, fique atento. Corações unidos, prontos para começar a celebrar. Na semana passada tivemos nosso culto da virada. Que grande alegria encerrar o ano na casa de Deus com os nossos irmãos e começar um novo ano em oração na presença de Jesus. No meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, vamos cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Atenção! As vigílias, as reuniões do projeto Viva a Vida, os cultos Sexta de Bênção e o Tadel estão em recesso e retornam só em fevereiro nos seus dias comuns. Os cultos de oração pela manhã retornam no dia 15. As reuniões de células continuam normalmente. O nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim, acesse o nosso site, siga as nossas redes sociais. Tenham todos uma ótima semana e que Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Que bom estarmos juntos aqui mais uma vez, primeiro domingo do mês. Nós estamos felizes. Que gostoso, né? Nós passamos o ano, a virada, mas as coisas continuam as mesmas. Eu estava sentada ali pensando, né? Ai, quem sabe Deus nos dá a vitória dos problemas antigos, né? Mas lembrei, problemas novos devem vir também, né? Mas é assim, descansando no poder de Deus, nós vamos vencer as nossas dificuldades. Vamos ao Drops dessa semana. Eu particularmente, pessoa, né? Eu sempre fui contra alguns pensamentos sobre as crianças trabalharem. Claro que eu sou contra o trabalho infantil, um trabalho escravo, um trabalho que a criança não consiga estudar. Mas eu conheço, inclusive, aqui na igreja tem uma pessoa muito querida que começou... Bom, como é um bom exemplo, eu vou citar. É o Gilson Chaia. E ele me contou uma vez que ele começou a trabalhar aos 9 anos de idade. E ele é uma pessoa bem-sucedida. Então, trabalhar é uma coisa boa. É claro que as crianças não devem trabalhar um período que impossibilite a criança dela poder estudar. Mas a criança deve trabalhar sim. Então, em casa, a gente já começa a ensinar que ela tem responsabilidade. A casa é de todo mundo, a casa não é da mulher. Todo mundo não mora lá? Não dorme, não come? A responsabilidade é de todos ajudando, todos se responsabilizando. E o Drops dessa semana vai ajudar os pais a começar a colocar esses costumes. E isso, gente, a gente fazendo com os filhos, você vai, inclusive, prepará-lo para quando ele se casar, para quando a sua filha se casar, de olhar a casa como alguma coisa como escovar o dente, pentear o cabelo. Então, hoje, tanto meninos quanto meninas não estão sendo preparados. As meninas já casam querendo contratar uma empregada doméstica para fazer o serviço da casa, como se fosse um serviço menor. Não, a casa é uma extensão de todos. Claro que se você precisa, uma época, ou pode pagar,
Pode contratar, mas não ir com essa mentalidade já. Então, a casa é de todos. E o Drops dessa semana vai estar ajudando você a dar uma mudada ou pensar nisso daí. Até porque, gente, contratar uma pessoa para trabalhar, para fazer esses trabalhos, é uma coisa meio para o lado do irreal. Sabe que o real é você não ter dinheiro, está apertado e você tem que entrar nessa. Então, se você estiver preparado, você não leva choque, né? Então, vamos preparar os nossos filhos para a realidade da vida. Sobrou dinheiro, dá para você pagar, você quer ou está correndo muito, tudo bem, né? Mas não viver nessa perspectiva. Vamos ficar em pé, nós vamos ler a parte de dentro do azul, todos juntos? Olha lá. Trabalho, vamos lá, todo mundo junto? Trabalho doméstico é responsabilidade de todos que moram na casa. Eles devem ser adequados a cada idade. Crianças devem ter responsabilidades regulares em casa. Trabalhar produz sentimento de valor para a criança. Não ensinar essa responsabilidade é contribuir para uma visão irreal de vida. Gente, é sério e é gostoso. Eles gostam de fazer, eles se aprimoram. É muito bom. Vamos fechar os nossos olhos. Nossa turma maravilhosa, tem mais uma turma lá em cima, organizando as salas e as atividades. E nós louvamos a Deus, porque Ele tem trazido pessoas maravilhosas para trabalhar conosco. Vamos orar. Pai, louvamos o Teu nome pela Tua palavra, ó Deus, que ensina, ó Deus, que quem não trabalha, ó Deus, deve olhar para a formiga que trabalha sem parar e que pode descansar no inverno porque já tem guardado. Pai, nós temos no nosso país uma história de gastar, de desperdício, de não poupar, de não planejar, de não querer trabalhar, de achar que não trabalhar é que é bom. Pai, nós queremos mudar isso, queremos que a nova geração, os nossos filhos sejam diferentes. Homens que ajudam as mulheres, mulheres que são parceiras dos homens, todo mundo na casa ajudando, para não estressar ninguém. Pai, agora as férias é um momento excelente para isso, porque tem tempo sobrando. Ajuda os pais, ó Deus, a ensinarem os seus filhos essas atividades que são simples, rápidas, que são regulares de todos os dias, para que as crianças tenham responsabilidade. Discipulado é uma coisa tão grande, Pai, que a gente prepara o nosso filho para a vida, para ser feliz, para ter sucesso, para estar apto a enfrentar qualquer tipo de atividade. O discipulado, ele é muito grande. Ajuda os pais, ó Deus, abre os olhos deles, dá coragem, ó Deus, porque é difícil, as crianças às vezes rejeitam, mas eles precisam ser firmes, é para o bem das crianças. Eles só vão nos entender daqui 20 ou 30 anos. Vai demorar, mas vai ser tão bom para eles. Ajuda os nossos pais, Senhor. Agora que vamos subir, precisamos da presença do Teu Espírito Santo em cada sala, em cada coração de criança, Pai. Precisamos do Senhor. Não temos como fazer este trabalho sozinho. A nossa parte de preparar sala, preparar atividade, já está pronta. Agora é a Tua atuação sobre cada facilitador e cada criança. Nós precisamos de Ti, Senhor. Pedimos a Tua presença em nome de Jesus. Amém. Vamos receber crianças aqui, pré-adolescentes com a tia Tati e a Bia que sarou, glória a Deus. A Bia, filhinha da tia Tati, ficou doentinha, mas já sarou. Glória a Deus, muito bom. Pode se sentar. Eu acho que vocês tinham que gravar essa versão de vocês e tirar a vinheta e deixar só essa em todos os cultos, porque é sensacional. Muito bom. Queridos, eu gostaria de saber, nós, a igreja, gostaríamos de saber quem são aquelas pessoas que estão conosco essa manhã, que não são membros da nossa igreja, estão aqui visitando, foram convidados por alguém,
estão visitando pela primeira, segunda ou terceira vez, é muito importante que a gente te conheça, porque nós queremos te dar um abraço, nós queremos transmitir a você o valor que nós cremos que você tem. Então, temos algum convidado aqui nessa manhã? Se você não ficar constrangido, fica de pé no seu lugar. Onde estão os nossos convidados, de primeira, segunda ou terceira vez? Ali atrás, aqui à frente, e agora nós, como igreja, aqui também, no meio, aqui à nossa direita, um irmão. Deus abençoe. Agora a igreja vai abraçar cada um, aqueles que estão lá atrás. Tem uma irmã que ficou sozinha lá atrás. Deus abençoe, viu, querida? Quero convidar os irmãos que estão ali próximos, nessa região ali, para estenderem um abraço em nome da igreja e dizer o quanto que essas pessoas são bem-vindas, cada uma delas. É muito especial, viu? Deus abençoe o irmão. Fique muito à vontade, muito bom recebê-lo na nossa casa. Amém? Muito obrigado. Você pode se sentar. Queremos que você volte mais vezes, que você se sinta bem. Aqui é uma família. E eu gostaria de ler rapidamente com os irmãos um texto que eu gosto muito, que está em 2 Coríntios capítulo 9. Você não precisa abrir a sua Bíblia, é uma reflexão rápida. Nós estamos entrando no novo ano, e quando nós entramos no novo ano, nós colocamos muitas metas, muitos objetivos para a nossa vida, o que é muito bom. E eu acho que uma das disposições mais nobres que o coração de uma pessoa pode ter é de servir as outras pessoas. Mais ainda do que isso, uma disposição óbvia daqueles que são discípulos de Jesus é sempre servir melhor, é sempre amar mais a Deus, é sempre consagrar aquilo que temos ao Senhor. E em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, Paulo diz assim aos coríntios: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, o tempo todo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda a boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e pão ao que come, também lhe suprirá, e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Que texto lindo! O apóstolo Paulo, então, falando aos coríntios, fala sobre semear, e ele apresenta uma relação óbvia, uma relação em que parece à primeira vista que não existe nenhum tipo de espiritualidade envolvida. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia muito, colhe muito. Isso é óbvio. Você pode perguntar para qualquer agricultor que o número da sua colheita será determinado pelo número de sementes que você lança no solo. Então Paulo diz, olha, da mesma forma que isso é tão natural, que aparentemente não existe nenhuma ação sobrenatural, aparentemente, não existe nenhuma ação sobrenatural em dar o fruto de acordo com a semente, assim também será na vida daquele que tiver o coração disposto a ofertar no reino de Deus. Porque aquele que semeia pouco, colherá pouco, mas aquele que semeia muito, colherá muito. Então Paulo cita um texto de Isaías, lembrando aquelas pessoas que elas fazem parte, aqueles coríntios, novos convertidos, muitos deles que não eram judeus. Paulo chama a atenção deles dizendo, vocês fazem parte de uma história onde um Deus tem se mostrado fiel geração após geração. E eu quero dizer isso para os irmãos. Nós estamos aqui em Campo Grande no ano de 2019, mas nós fazemos parte de uma história de um Deus que tem suprido para o seu povo dioturnamente ao longo da história. Nós fazemos parte dessa história, nós estamos inseridos na ação deste Deus que abriu as janelas dos céus sobre o povo no deserto. Estamos servindo ao mesmo Deus que disse lá em Malaquias, fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus.
Esse é o Deus que nós servimos. Nós ainda participamos dessa realidade espiritual, daquele que semeia muito e recebe muito também de Deus. Mas recebe muito para quê? Qual é o fruto dessa generosidade, dessa multiplicação das sementes? Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Deus abençoa com sementes aquele que semeia. Deus abençoa com sementes aquele que semeia, para que a gente possa ser ainda mais generoso. Então eu quero te convidar em 2019, você ser ainda mais generoso. O seu olhar e dizer assim: Senhor tem me dado tantas sementes, o Senhor tem me suprido tanto, em tudo, em todas as ocasiões. O Senhor tem sido fiel. Senhor Jesus, eu quero colocar essa minha disposição diante do Senhor. Eu quero ser mais generoso em 2019. Eu quero participar mais. Eu quero que tudo em mim aponte para o Senhor. E eu quero que cada momento que eu puder participar desse ato de adoração, que é entregar ao Senhor os dízimos e as ofertas, que eu faça isso de acordo com aquilo que o Senhor tem já multiplicado na minha vida. Amém? É tão especial quando nós fazemos isso. E nós vamos orar agora, para que nós tenhamos então esse momento do nosso culto, que é de consagração a Deus dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Se você ainda não fez isso, eu convido você a fazer. Começar este ano colocando aqui uma semente, né? Dizendo: Senhor, eu quero participar daquilo que o Senhor vai fazer. Eu quero ser grato por aquilo que o Senhor já tem feito. Amém? Vamos orar? Então feche os seus olhos. Senhor Jesus, eis aqui a Tua palavra, nós estamos diante da Tua presença, e nós sabemos que não se pode mentir ao Senhor. Um coração que teme ao Senhor sabe que nós não podemos mentir a Ti. Então nós queremos estar aqui em espírito e em verdade. E neste momento da consagração dos nossos dízimos e das nossas ofertas, queremos ser transparentes diante de Ti e entregarmos a Ti aquilo que é Teu, aquilo que é do Senhor por direito, porque a nossa vida é Tua, fomos comprados na cruz do Calvário a preço de sangue, então pertencemos a Ti. E sabemos que porque fomos comprados, porque fomos libertos, nós temos sido abençoados com toda a sorte de bênçãos em todo o tempo, de todas as maneiras, assim como a Tua palavra diz. Nós entendemos isso, que nós temos sido acrescentados com toda a graça, para que em todas as coisas, o tempo todo, tendo tudo que é necessário, podemos transbordar em toda boa obra. Entendemos isso, Senhor, e queremos ser fiéis a Ti. Queremos ser aquelas pessoas que o Senhor olha e diz: eu posso abençoar esse meu filho, porque ele é um semeador generoso. Eu posso abençoar esta minha filha, porque essa bênção não vai ficar parada, ela vai chegar aonde eu quero que chegue. Então ele é um fiel dispenseiro dos meus recursos. Essa é uma pessoa que semeia, então eu posso dar a ela mais sementes. Que nós olhemos os recursos que temos, não como fins em si mesmos, não como frutos a serem comidos por nós, mas como sementes a serem lançadas no Teu reino para a transformação de realidades muito maiores do que nós. Deus, que nós como corpo tenhamos esse sentimento de generosidade comum, que nós sejamos pessoas liberais e generosas em dar, em abençoar pessoas, em Deus colocar os nossos recursos, colocar a nossa vida, o nosso tempo, colocar os nossos dons à Tua disposição, dizendo: Senhor Jesus, enquanto eu estiver aqui na terra, eu serei fiel em tudo, eu serei generoso em tudo, eu serei liberal no meu coração para dar ao Senhor. Deus, então nós oramos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe cada pessoa que está aqui, e que esse ano de 2019 seja um ano de bênção e prosperidade sobre o Teu povo. Nós oramos e declaramos essa Tua palavra sobre nós, que essa palavra tenha efeito, que aquele que semeia muito, colherá muito em 2019, que aquele que for fiel, provará também da Tua fidelidade, da Tua graça, de modo superabundante. Aquele que propuser no seu coração viver uma nova história na área financeira da sua vida, será contemplado pelo Teu Espírito Santo com poder e transformação. Cremos nisso, Senhor. Então nós Te pedimos que assim seja sobre cada um aqui, que o nosso coração se abra, floresça para essa área, ó Deus, e que então possamos provar mais uma vez de quão o Senhor é fiel. O Senhor tem sido fiel e o Senhor continuará sendo fiel. Nós oramos, ó Deus, consagrando a Ti os nossos dízimos e as nossas ofertas. Em nome de Jesus, amém.
e amém. Enquanto estivermos cantando, então, consagre a Deus o seu dízimo, a sua oferta, faça a sua primeira oferta do ano, deposite a sua primeira semente como um ato profético de Deus sobre o seu 2019, e você vai ver com certeza as janelas do céu se abrirem sobre você e o Senhor multiplicar as suas sementes. Amém? De Cristo, olhai para os campos e vede mais obreiros para a seara, e orando eu obedeci. Eu aceito o desafio, viverei por Cristo Jesus, em palavras, ações e atitudes, refletirei sua luz. Se a minha oração é sincera, serei testemunha onde estou, e no meu andar cada dia, bem feliz com meu mestre vou. Em pé a todos. Eu aceito o desafio, viverei por Cristo Jesus, em palavras, ações e atitudes, refletirei sua luz. Se algum dia para os campos distantes o meu Salvador me convocar, eu responderei confiante: eis-me aqui para trabalhar. Eu aceito o desafio, viverei por Cristo Jesus, em palavras, ações, atitudes, refletirei sua luz. Amém? Glória a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Como sempre, nós temos domingos pela manhã, 8 horas, temos participações musicais. E eu liguei para o meu amigo, meu cantor, falei: olha, com respeito aos outros irmãos, o carinho a todos, não poderíamos começar 2019 sem ser com o Benevides. Aí, você ouviu? Chega para cá, irmão. Glória a Deus. Benevides é um patrimônio da igreja, ou a igreja é um patrimônio dele. Eu não sei como é que é essa relação, mas vamos cantar e adorar como Benevides. Deus abençoe, querido. Sou somente um servo. Glória a Deus pelo carinho do irmão Aurimar, que tem com a gente. E já ouvi algumas palavras aqui, eu sempre repito: como é bom estar de manhã na casa do Senhor. A gente vai chegando, já vai vendo os irmãos, né? Já vai vendo os irmãos, depois a gente se assenta, e a gente, todos nós, glorificamos a Deus ao som da orquestra. Amém? Por essa orquestra. Oh Deus, como o Senhor é bom. Mas sem mais delongas, irmãos, eu completei 74 anos, dia 1º agora. E há momentos nessa trajetória que marca a vida da gente. E como marca? Há várias etapas, né? Como a etapa que eu cheguei aqui sozinho, né? Minha mãe faleceu, vim servir o exército sozinho, fui abraçado pela igreja. Ah, irmãos, e depois aqui construí família, Deus me deu a Jerusa, né? E minha família, o qual eu tanto amo. Mas, dentro desses 74 anos, essas etapas, tem umas que a gente não esquece, mas não esquece mesmo.
Aos 14 anos, minha mãe era lavadeira de roupa, né? Eu ajudava ela a buscar a roupa de manhã. Eu vi a irmã falando que desde pequeno, eu desde 14 anos, 13 anos, eu já enfrentava. E aí se não enfrentava, né? Minha mãe mandava, eu ia com ela buscar as roupas, né? E ela lavava, passava. E numa dessa segunda-feira, ela me chamou: Benevides, senta aqui. Naquela maquininha de costurar ali. Filho, a mãe está tão contente. Eu percebi que Jesus vem batendo a porta do teu coração há muito tempo, meu filho. E domingo você abriu seu coração para Jesus. Eu estou alegre, eu estou feliz. Pastor Anatoly Pililampo, que já está na glória, foi recolhido, acho, o ano passado. Então, meus irmãos, e ela falou: este Jesus, filho, que entrou no seu coração, porque ele bateu na porta, desse jeito, ele bateu na porta do seu coração, você abriu o seu coração, vai ser feliz para você até o final da sua vida, amém? Então, meus irmãos, eu só tenho que agradecer, e nesta manhã eu louvo a Deus mesmo, eu louvo a Deus agradecendo tudo que Ele fez por mim até aqui. E se por acaso nesta manhã, alguém que ainda está aqui, está indeciso, né? Não abriu o coração para Jesus. Se alguém estiver me ouvindo, onde esteja, não abriu o coração para Jesus, saiba que Ele nos salva, né? Saiba que Ele nos dá paz e Ele nos dá amor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com Ele cearei e Ele comigo. Jesus continua batendo a porta, amém? E quer entrar. Jesus quer entrar hoje em teu coração e para sempre ficar, pois nada o impede de te dar-te perdão quando deixares entrar. Já muitas vezes a porta esperou e agora Ele volta a bater, querendo te dar salvação, paz e amor. Queres a Cristo atender? Se abris a porta do teu coração e o convidares a entrar, Jesus te dará seu divino perdão quando deixares a entrar. Já muitas vezes a porta esperou e agora Ele volta a bater, querendo te dar salvação, paz e amor. Queres a Cristo atender? Pai, muito obrigado, Pai, por chegar até aqui aos 74. Não sei quantos anos o Senhor vai me dar, mas eu sei, Pai, o pastor acabou de falar aqui, que devemos consagrar mais as nossas vidas, ser mais útil ao seu trabalho,
ser um cumpridor dos dízimos e ofertas, que graças a Deus, a Jerusa, somos, Pai, para que o reino de Deus progrida, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. E abençoa a minha esposa, Pai, que é minha companheira de luta, e minha família. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O irmão Benevides, Jerusa, eles são vidas que nos inspiram, né, gente? Como pregou há pouco tempo aqui o pastor William, e glória a Deus mesmo pela vida deles. E como ele estava falando, né, sobre Jesus, que ele permitiu que entrasse no seu coração, né, que ele fez uma afirmação desde criança ouvindo Jesus, e que ele se lembra lá desde os 14 anos, e a sua mãe dizendo, olha, esse Jesus que entrou no seu coração. E ele pode ver, depois de olhar para trás, passar tantos anos, e dizer, aquilo que minha mãe falou é verdade. E ele é feliz com Jesus. E deixou o convite para você, de você também entregar sua vida para Jesus. De onde quer que você esteja nos escutando, aqui mesmo na internet, ou na TV comunitária, que você possa abrir o seu coração e deixar Jesus entrar. Por falar em Jesus, compartilhei essa palavra no musical de Natal, em que eu pude compartilhar. Compartilhei com alguns irmãos também aqui dos cultos das 17 às 19, mas ainda não havia compartilhado com os irmãos aqui deste culto das 10. Se alguém esteve aqui durante o Natal, se alguém esteve aqui em outro culto, pode meditar novamente nessa palavra tão rica de Deus para os nossos corações. É a respeito exatamente do fato de perceber quem é Jesus. Eu sei que está passando essa figurinha aqui atrás, e no Natal, né, e no Ano Novo, você comprou alguma coisa aí, e aqui há um engano nessa figura, né? Vendo o cordeiro, R$150, às vezes ele late, mas porque é bilíngue, olha só que... não é assim, às vezes, a pessoa quer vender uma coisa por outra, se não entende de cordeiros, não atrapalha o negócio dos outros. Não é bem essa a verdade, né? Mas isso acontece. Eu me lembro de um amigo meu, parente por afinidade, ele estava contando que uma vez ele estava em viagem e estava num lugar fazendo compras. E, de repente, alguém chega e bate nas suas costas, assim, com aquele comprimento assim, muito efusivo, forte, tentando brincar com ele, e ele virou para trás assim, puxa, quem é esse? Deve ser um amigo chegado, né? A hora que ele vira para trás, a pessoa olha para ele e fala, pelo amor de Deus, não era, eu pensei que era outra pessoa. Já aconteceu isso com você, de alguém achar? Eu já fiz isso com algumas pessoas, de chegar e cumprimentar, e pois é, às vezes até já deu o caso da pessoa me conhecer e ficar melhor, né? O duro é nesse caso aí de que nunca tinha nem visto, né, em lugar nenhum. Há confusões como essas. E nós vamos falar hoje um pouco sobre o Jesus dos discípulos. Você sabe que esta é uma igreja bíblica, e que, por ser bíblica, a gente fala muito sobre discípulos, porque o Novo Testamento que Jesus fez trata-se justamente disso, discipulado, e a ordem que ele deu também trata disso. Mas, a princípio, nós vamos ver aqui porque é necessário saber a quem nós estamos seguindo, porque senão a gente começa a achar que está seguindo alguém que não é exatamente aquele a quem nós esperávamos. Essa confusão é tão séria que muitos chegarão no dia do acerto de contas e vão dizer para Jesus, ô Jesus, e ele vai olhar de uma maneira estranha, você me conhece? Sim, em teu nome nós curamos, em teu nome nós pregamos, em teu nome nós fizemos sinais e tudo. E ele vai dizer, não, acho que você está enganado, eu não te conheço.
Você já pensou, gente, você chegar num lugar, e principalmente nesse caso, né? Chegar lá no céu, no seu acerto de contas, e Jesus fala assim, não, acho que você está enganado, você seguiu alguma outra pessoa que não fui eu. Você pensou que engano terrível é muito pior do que um engano de alguém chegar, como aconteceu com o meu amigo ali, e tentar cumprimentar alguém que não pensava que era uma pessoa, a hora que ele vira é outra. Eu acho que se chegar num acerto e ele dizer assim, não, eu não conheço você. Que terrível, pense nisso. É muito terrível. Por isso é importante saber a quem nós seguimos. E nesse texto de Marcos 8, de 26 a 38, ali está 27, mas não tem problema, pode ser também. Isso aqui é uma subseção de uma seção maior. Mas é importante que a gente perceba que Jesus ele está tratando justamente disso com seus discípulos. Apenas para que você entenda, Jesus ele está aqui mais ou menos no meio do seu ministério. Ocorreu mais ou menos, Jesus deve ter percorrido toda a sua caminhada, desde que começa o chamamento lá dos discípulos, até a sua crucificação e ressurreição, uns 3 anos e um pouquinho. Aqui deve ser mais ou menos lá com 1 ano e meio. Os discípulos, eles já tinham visto Jesus operar milagres, eles já tinham visto Jesus falar tantas coisas maravilhosas, e então eles sabem que estão diante de alguém totalmente diferente. Mas, nesse momento, Jesus os leva para um lugar onde há muita crença, há muita crendice, um lugar onde eles podem perceber o quanto que os homens criaram várias imagens de um Deus que os fez a sua imagem e semelhança, mas agora é a tentativa do homem em fazer de Deus a sua imagem e semelhança. E Jesus chega naquele lugar onde as pessoas acreditavam em deuses, por exemplo, que exigiam um sacrifício humano. Cesareia de Filipe levou o nome do seu próprio fundador ou do seu próprio organizador como nova cidade, porque chamou o nome de Filipe porque Filipe era um tetrarca, um estilo de rei local, e ele governava toda ali aquela região da Palestina. Mas, conforme alguns historiadores, ele não fazia isso do lugar onde ele deveria fazer, entre aspas, que seria Jerusalém. Porque Jerusalém é um lugar confuso, cheio de revoluções e de rebeldias, e ele prefere ficar longe daquela confusão toda e dali da cidade onde ele mesmo construiu ou reconstruiu, enfim, se tornou o fundador ali porque colocou o nome na sua própria cidade. Ele governa dali. Cesareia de Filipe se tornou um porto muito importante, porque é à beira ali de um lugar onde se é chamado de mar, e ele formou ali um porto, então tem muito comércio por ali, se tornou um lugar muito importante. Porém, Jesus não vai lá para a grande metrópole daquele tempo, né? Ele não está exatamente dentro de Cesareia de Filipe, onde ficava o tetrarca. Ele estava ao redor, justamente numa aldeia que também era importante para os samaritanos, porque ali perto ficava o templo que os samaritanos construíram, o monte que eles acreditavam, né? Então tinha ali a adoração naquele templo ao próprio Jeová, o que havia uma confusão entre onde se deve adorar, se é no monte que os samaritanos elegeram como lugar de adoração, ou em Jerusalém. Eu creio que os irmãos lembram disso por causa da mulher samaritana. Então ele está naquele lugar onde tem tudo isso de crença, e ele está ali para perguntar aos discípulos quem é que os homens pensam que ele é, e quem é que eles, discípulos, pensam a respeito dele mesmo. Então, eu acho que isso também acontece nos dias de hoje, né? Se eu te mostrasse essa imagem
Essa imagem te lembra Jesus? Sim ou não? Pois é, se lembra ou não, esse é um dos atores. Se a produção puder abaixar um pouquinho a luz, só para a gente perceber aqui é a luz do palco. Isso, obrigado, para ficar mais claro. Esse aqui é o Jesus de Hollywood. Foi um dos últimos filmes, existem vários, né? Mas eu vi até uma entrevista interessante dele, porque ele ficou tão conhecido nessa atuação, que ele próprio também é um ator, ele mesmo diz, convertido, e começa a falar a respeito de Jesus. Você acha que Jesus se pareceria com esse ator? Bom, alguns estudiosos a respeito do tempo de Jesus, arqueólogos e historiadores, eles se reuniram para tentar reconstruir uma imagem do homem daquela época. Lembre-se que a Palestina é quente no tempo de verão, e como Jesus andava muito, lembrando-se que Jesus era filho de carpinteiro, então ele fazia trabalhos braçais, ele deveria ser muito forte, lembrando que Jesus fazia longas caminhadas, então ele devia ter braços e pernas muito fortes, e a pele dele deveria ser muito castigada por causa do sol, e porque por se tratar de andar às vezes no deserto, ter uma pele um tanto quanto ressecada, eles chegaram, olha, guarda essa imagem, eles chegaram à conclusão que Jesus se parecia mais ou menos com esta figura, que é o homem daquela época. Igualzinho outro, o que vocês acham? Dá uma olhada nisso e dá uma olhada nisso. Eu acho que até por conta do que a própria Bíblia diz sobre Jesus, que era um homem sem... alguns profetas, e especialmente 2, mas diziam que Jesus era um homem sem formosura aparente. Sua formosura só era notada de quem o conhecia de perto. Então, esse é o Jesus. E é justamente sobre esse Jesus que nós queremos entrar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais, por que ele pergunta isso exatamente no seu ponto, nesse ministério. Primeiro, Jesus é revelação do Pai. É importante Jesus dizer isso, porque ele também vai falar depois que ninguém vem ao Pai. É interessante, né? Se alguém está falando que sobre uma outra pessoa, vai falar assim, ninguém vai ao Yuri se não sair do lugar e andar. Mas ele diz assim, ninguém vem ao Pai, ele e o Pai são um, se não for pelo próprio Pai, se o próprio Pai não revelar. Jesus tinha que dizer isso para os discípulos, porque fazia parte da sua natureza, ou da natureza do seu ministério. Se não, vejamos o texto. O texto diz assim, Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. Agora você já sabe tudo, onde é que fica que significa essa cidade. No caminho, ele lhes perguntou. No caminho significa que ele estava ainda nas aldeias. Como eu disse, o ministério de Jesus não desenvolveu-se a priori em grandes cidades. Ele sempre ia às aldeias. Aquelas pessoas que eram mais marginalizadas pela sociedade. No caminho, ele lhes perguntou, quem o povo diz que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros, uns dos profetas. Como eu já disse, Cesareia de Filipe, ela não é exatamente uma nova cidade, mas totalmente reformulada. Ela é uma antiga cidade que se chamava Paneion, porque adorava um deus grego chamado Pan, que é o Deus dos bosques, dos campos, dos rebanhos, dos pastores. Aliás, ele é uma figura que talvez você tenha visto em alguns enfeitezinhos, até às vezes de Natal. Ele é uma figura de um bode, que ele tem pernas, e ele carrega uma harpazinha. Então é um deus da mitologia grega. Como já disse, ali próximo ao templo antigo, construído por Jeroboão, e aí ela foi então construída ao redor ali daquele lugar pelo tetrarca Filipe.
E aliás, é bom que se diga, o tetrarca Filipe foi aquele cara que a Herodias dançou para ele, e ele acabou ela pediu a cabeça de João Batista, que foi trazida em uma espécie de bandeja lá. Esse homem era justamente o que reinava por ali naquele tempo. Quando eles falam assim, perguntam assim, quem dizem os homens que eu sou? E eles dizem Elias, João, um dos profetas. É necessário que se diga que todos esses dois citados e os profetas seguintes, eles se pareciam muito com Jesus, porque, primeiro, Elias era homem que operava sinais, milagres que eram sinais, não era só o milagre pelo milagre, mas ele indicava algo, e também indicava algo que estava coligado ao Messias, aquele a quem o povo judeu esperava vir para libertar Israel do poder político, militar de Roma. Então essa era a expectativa. Então Elias devia vir antes, mas antes também viria aquele que prepararia o caminho, João. João não somente por causa disso, é que havia uma crendice no meio do povo, e por isso que eu citei a decapitação de João. Eles acreditavam o seguinte, que Jesus era uma espécie de ressurreição de João. Então ele, mais ou menos, sabe como alma penada, ele ia voltar para puxar a perna de Filipe, o tetrarca. Ele viria para perseguir, e ele tinha essa imagem muito forte naquela época ali. E havia, então, essa crendice também, que Jesus era um tipo de ressurreição de João. Naquele tempo não havia essa cultura não pensava assim na reencarnação como nós podemos pensar hoje, por causa de um tipo de ideia espiritualista que nós temos hoje, mas naquela época não era exatamente isso, era tipo uma ressurreição mesmo. E outros dos profetas, porque Jesus também tinha uma marca de ser muito perseguido, como Jeremias, por exemplo. E então eles falavam, eles imaginam que o senhor é algum tipo de profeta como esse. Se você perguntasse para o mundo de hoje, escuta, se Jesus perguntasse para você, chegasse hoje e perguntasse para você assim, o que as pessoas dizem que eu sou aí fora? Eu não sei quanto a você, mas eu responderia que hoje parece que as pessoas imaginam Jesus assim. Alguns imaginam Jesus como uma apólice de seguro contra o inferno. Então, numa visão mais evangelical, a gente diria assim, nós temos que apresentar o plano de salvação e pronto, acabou. Então eu chego lá para a pessoa e diz, olha, Deus ama você, mas você tem um pequeno problema, um sério problema, você é um pecador, e o que torna isso pior é que a Bíblia diz que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus e que o salário do pecado é a morte. Então você precisa se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida para Jesus. E você aceita? Então vamos orar. Aí a pessoa ora e acabou por ali. Então, fica tranquilo, agora você não precisa fazer mais nada, porque agora você morreu, você vai para o céu. Algumas pessoas param o evangelho por aí, como se discipulado fosse apenas anunciar Jesus para uma pessoa e a partir de então se vira. E algumas pessoas entendem isso e dizem assim, não, já entreguei minha vida para Jesus, agora pronto, vou continuar a minha vida, e agora eu já vou para o céu, porque eu sou salvo pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós mesmos, é dom de Deus, então pronto, acabou, vou viver na minha vida aí. Eu diria para Jesus isso, olha, alguns que até estão dentro de algumas igrejas evangélicas, acreditam que o Senhor é só isso, que o Senhor é uma apólice de seguro contra o inferno. Outros acreditam que o Senhor é uma espécie de espírito de luz, não tem essa imagem assim? Você chega e pergunta para as pessoas, não, Jesus é um espírito avançado, o mais espiritualista responderia isso. Eu acho que é mais ou menos essa ideia que o povo tem aí de Jesus aí fora, um espírito avançado, um espírito de luz.
numa imagem mais sincretista, ou talvez ecumenista, ele diria assim, não, Jesus é mais um dos tijolos na grande construção do palácio. Uma vez eu vi alguém dizendo, ele era de uma filosofia chamada Fé Bahá'í. Ele dizia, não, Jesus é que nem assim, você está sendo construído um grande castelo, na construção do mundo da espiritualidade. Jesus é um tijolo muito importante, ele é uma das pedras fundamentais na construção dessa nova espiritualidade para esse novo tempo. Falei, Jesus é um deles. E quais são os outros? Tem vários outros. Tem Buda, tem Maomé, e aí por aí vai. Eu falei, ok. E também, para alguns outros, numa visão mais avançada, né? Jesus 2000 e lá vai fumaça. Jesus é tipo assim, uma saída financeira. Vem para cá que você não vai mais ficar doente, e não vai mais precisar, você vai ter tanto dinheiro que você vai ter várias casas, vários carros, então vem para cá, você também nunca mais vai ficar doente. O interessante é que muitos que pregam essa própria teologia se adoecem, né? Não é só perto da morte, não, que isso acontece, faz parte da vida, mas adoecem. Eu me lembro de um repórter estar perguntando para um pregador desses da teologia da prosperidade, e ele estava pregando justamente isso. Não, o crente verdadeiro, ele não fica doente. E se ele está doente, pode ser que não é que ele não seja crente, mas ele está em pecado. Precisa confessar o pecado para sarar. E aí ele foi ler um texto e pegou o óculos. E pôs o óculos para ler. O repórter falou, então o senhor também está em pecado? Ele disse, por quê? Ele falou, porque o senhor está usando óculos. Isso é uma doença. E aí ele ficou, não, isso aí são mistérios de Deus. Aí é fácil responder assim, né? São mistérios de Deus. Na verdade, para alguns é assim. Para outros, Jesus é simplesmente uma religião. Uma religião onde eu participo de um grupo que pensa mais ou menos igual a mim, então, como se fosse num clube, eu dou meu dízimo, dou as minhas ofertas, e eu participo de uma coisa ou outra, de um ministério ou outro aí, eu faço alguma coisa e pronto. Como se a gente fosse chegar lá no céu e dissesse para Jesus, e Jesus perguntasse, por que devo deixá-lo entrar no meu céu? A gente diria assim, porque lá eu fiz parte da Primeira Batista, eu dei meu dízimo, ajudei alguns ministérios lá. Você acredita, Jesus? Eu até líder de célula fui, que é difícil ser, mas eu fui. Então eu cuidei até de algumas vidas, sabia, Jesus? E por causa disso eu devo deixá-lo entrar no meu céu. Sim, eu fui uma boa pessoa. E aí aqui está o grande engano, que ninguém entra nos céus porque foi uma boa pessoa. Mas aí vem a pergunta, né? Que se segue, e essa é muito séria para todos nós também. Ele pergunta, e vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? E Jesus estando aqui, e ele perguntasse para você, tudo bem, quero perguntar para você, quem eu sou para você? Quem eu sou para você? O que você responderia para Jesus? Pois bem, Pedro falou algo muito profundo. Ele disse assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para fazer essa declaração hoje, nos parece fácil. Mas, naquela época, pense, o Messias era uma promessa, mas ele ainda era um tipo de incógnita. Como que ele vai se manifestar? Como que ele vai fazer? Para alguns ia ser de um jeito, para outros ia ser de outro, principalmente porque o reino de Israel se dividiu em sul e norte. Só aí a teologia já era muito dividida a respeito de quem seria o Messias e de que jeito ele viria para libertar Israel. Então, na cabeça deles ainda há um turbilhão de coisas. E Jesus pergunta para eles, só que Pedro diz, tu és o Cristo. Cristo significa, tu és o Messias. Tu és aquele que é enviado da parte de Deus para a libertação.
para ser o Senhor, para ser o Salvador. Agora, o que se segue é ainda mais sério na declaração dele, porque dizer que um homem que está ali à sua frente é o Filho de Deus, significa dizer que um homem é o próprio Deus, o que fica bem mais complicado. Aliás, essa foi uma das teses apresentadas pelos fariseus, pelos escribas e pelos sacerdotes, para condenar Jesus à cruz, porque ninguém pode se fazer Deus. Então, ele quando fala isso, ele está fazendo uma declaração muito profunda sobre quem é Jesus na vida dele, ou o que é a revelação do Pai. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora veja como se segue a resposta que Jesus dá a ele. Ele diz assim: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Aqui vem essa parte muito importante. Ninguém é discípulo de Jesus apenas por conhecê-lo cognitivamente, ou sentir arrepios, né? Ter aquele conhecimento emocional de alguns movimentos religiosos de culto, por exemplo. Não. Aqui há uma interação de Jesus dizendo: olha, eu preciso dizer para vocês que só me seguirão aqueles a quem o Pai revelar. Há algo muito forte nessas palavras, porque quando Jesus diz: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão, ele não está dizendo que todos que escutarem a mensagem do Evangelho o seguirão, mas aqueles que são suas ovelhas, quando ouvirem a sua voz, o seguirão. Então percebe que ninguém pode ter Jesus como Senhor de verdade se não for revelação do Pai. Ou seja, Jesus está dizendo aqui: você só pode me conhecer de verdade espiritualmente. Você não pode ser convencido cognitivamente, e nem ser convencido porque você sentiu uma certa emoção. Isso aqui é de Deus, porque a emoção você vai sentir, se você for em vários tipos de lugares, você vai sentir, e você pode chamar, e pessoas chamam aquilo de Deus, e podem estar redondamente enganadas de quem é de Deus, né? Quem são os Joões que são de Deus, e quem são os Joões que não são de Deus. Tem o João de Deus, de verdade, e tem o João de Deus que não é de verdade. Mas Jesus está dizendo assim: mas só quem vai conhecer a verdade completa é aquele que me conhece espiritualmente. E você é feliz, Pedro, porque você recebeu algo que foi revelado pelo Pai. Então, Pedro é revelado pelo Espírito de quem é Jesus, o Cristo, o Messias prometido, o ungido de Deus. Que bênção, né, amados irmãos? Você já pensou? Vamos dizer, coloque-se no lugar de Pedro, e aí tem toda aquela confusão a respeito de Jesus, e você responde para Jesus assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e o mestre olha para você, Jesus olha para você e fala: bem-aventurado é você, feliz é você, porque você recebeu uma revelação espiritual. Uau! Você fala assim: meu Deus do céu, literalmente meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu, olha que felicidade, estou recebendo a aprovação do meu mestre. E ele ainda disse que o que eu sei agora é porque eu fui revelado pelo Pai. Meu Deus! E o que se segue é algo muito interessante que me fez, há alguns anos atrás, estudar um pouquinho mais a respeito disso, porque como é que Jesus pode dizer que aquilo foi revelação do Pai, e o que veio a seguir foi algo que parecia totalmente diferente. Parece que Pedro aqui recebe uma revelação, e eu falo: mas como? O próprio Pedro que falou que ele é o Cristo, como é que pode acontecer o que aconteceu depois? Porque aqui está exatamente a razão, porque Jesus está parando ali no meio do seu ministério
para dizer para os discípulos: agora vocês têm que saber quem eu sou de verdade. Olha lá, por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Aqui é justamente Jesus apresentado como o servo sofredor. Jesus é apresentado agora como o servo sofredor. Essa não é uma parte legal do Messias. Porque enquanto Pedro estava dizendo assim, irmãos, olha, prestem atenção nisso. Enquanto Pedro estava dizendo: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, que veio para libertar Israel, todos dizem amém com facilidade. E todos aplaudem: é agora que Israel vai se ver livre de Roma. Quantas vezes você começa a andar com Jesus e você recebe bênçãos? E você, agora sim, esse é o Jesus Todo-Poderoso, né? Principalmente no começo da sua caminhada cristã. Veja só, você ouve aqueles testemunhos: eu usava drogas e não tinha ninguém que me tirasse das drogas, e Jesus veio e me libertou. Olha só, eu estava num problema, uma dificuldade, minhas finanças eram todas estouradas, Jesus entrou na minha vida e ele reorganizou minha vida. O meu casamento estava assim para acabar, e quando eu entreguei minha vida para Jesus, e Jesus restaurou meu casamento, e meus relacionamentos com meus filhos estavam de um jeito, e aquela mudança na sua vida, se fala: isso sim, Jesus. Eu acho que era mais ou menos a parte quando Pedro disse assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus fala: você é feliz, você é bem-aventurado, porque quem revelou isso para você não foi carne ou sangue, mas foi meu Pai Celestial. Contudo, aí que vem, amados irmãos, o contudo, é isso que aconteceu ali. Se não, veja o texto, olha o texto, ó. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Aí, eu acho que Pedro fez assim, ó. Eu não estou entendendo muito bem agora, espera aí. Como assim sofresse? Pega essa palavra, sofrimento. Porque, não. Que tipo de sofrimento que você está falando? Nós vamos ter que ser feridos? Não tem problema, eu vou pegar a espada, nós vamos lutar contra Roma, se precisar morrer, eu morro. Mas que tipo de sofrimento é esse que você está falando? Que o Messias vai passar. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Gente, é como se Pedro chegasse para Jesus. Vamos ver se você é bom ator, Yuri, chega aqui. Ele chegasse assim: esse aqui é o Jesus. Ele não parece muito com o Jesus aquele lá, mas falta uma barba, uma pele mais morena, tal, um cabelo mais assim, bonito. O cabelo já se foi. Não, mas assim, ele chegar aqui, chega para Jesus, Jesus está no meio ali, ele tira Jesus à parte, meio assim, fala assim: que isso? Você fala isso no meio do povo? Você é o Messias? Como é que você fala um negócio desse, que você vai sofrer nas mãos dos caras lá? Não faça isso não faz isso. Jesus, eu vou com o Senhor até a morte, eu tiro da espada, eu perco a cabeça, mas não faça isso, não fale isso a respeito de si mesmo. Vamos aplaudir pela grande atuação do Yuri, gente. Então, ele repreende Jesus, gente. Porque Jesus está falando, só que Jesus, ele sabe do sofrimento que Jesus está falando, que ele vai ser, nós vamos ver no texto a seguir, vou pelo menos parar um pouco aqui para dizer, Pedro, ele fazia parte de um grupo dos zelotas, ou zelotes, como está escrito ali, mas era um grupo de revolucionários que cria que o Messias vinha para libertar o povo do poder político de Roma.
Ele queria isso. E Pedro, além de ser zelota, talvez ele fosse de uma facção dos zelotas chamado o pertencente era o sicário. Sicário vem de sica, que significa espada. Então esse era um grupo revolucionário que cria que o Messias viria para formar um novo exército, que ele teria um poder extra, como de operar milagres, por exemplo, como que Jesus fazia, e que aí ele uniria esse exército muito bem armado para libertar. Só que aí Jesus vai falar para Pedro assim: bom, Pedro, primeira coisa que eu te falei foi que você foi bem-aventurado, que você foi revelado pelo Pai, mas há porque você sabe quem eu sou. Sim, eu sou o Messias, mas só que eu tenho um problema, Pedro. Você está confundindo o tipo de Messias que eu sou. A quem você está seguindo, Pedro? A quem você quer seguir? O verdadeiro ou esse Messias que você criou dentro da sua própria cabeça? Você está querendo realmente seguir a Deus ou um Deus que você criou, que é mais fácil de você seguir e que você gostaria de que o seu mestre fosse desse jeito, porque assim é confortável para você seguir esse mestre? Eu não estou dizendo de conforto apenas porque Pedro queria ser um sabichão. Não, ele estava disposto até perder a sua vida, como eu disse. Mas o Jesus que você pensa que eu sou, ou o Cristo que você pensa que eu sou, eu não sou. Aí que vem aquele negócio: ué, mas não foi Jesus que falou que foi a revelação do Pai? Só que ali deveria ter uma mudança de mentalidade. Uma mudança de mentalidade. Veja o que Jesus diz: que ele precisava sofrer na mão dos homens, que ele precisava ser morto e 3 dias depois disso ressuscitasse. Então aí, é interessante que aí Jesus vai falar algo que parece que os discípulos não estavam prontos também a entender completamente, tanto é que parece que não prestaram atenção em tudo. Jesus é a revelação do Pai, Jesus é o servo sofredor, mas é justamente por causa desse pagamento com sofrimento em uma cruz, que Jesus é o Jesus ressurreto. Não porque ele venceu na sua ressurreição, mas porque ele venceu na sua crucificação. Veja o texto. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos. Essa parte foi dura de Pedro ouvir. Pelos chefes dos sacerdotes, piorou ainda, e pelos mestres da lei. Tudo que Pedro dizia: não, esse povo aí é o que está contra a gente. Fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Aqui, é importante que a gente entenda sofrimento, que foi o que ele falou: o Filho do Homem sofresse muitas coisas, rejeição e morte. E aqui eu queria falar com você que às vezes não entende o sofrimento. O sofrimento faz parte. Ninguém gosta de sofrer. A nossa própria psicologia, de como nós somos formados na nossa própria... Faz parte do nosso próprio cérebro isso. É de fugir da dor. Quem quer dizer: não, eu quero que doa mesmo. Todos nós fugimos. Pedro, quando fala sobre sofrimento, não é que ele quer exatamente só não passar pelo sofrimento. Mas ele não entende que o Messias tinha que passar por aquilo. Esse é o pior sentimento diante do sofrimento. Quando você sente que, por que eu estou sofrendo? Existe uma razão para isso? Pelo menos se eu entender, eu estou sofrendo, mas vou ter uma resposta desse sofrimento. Mas quando você sofre e diz: mas como assim sofrer só por sofrer? Isso dói ainda mais.
E rejeição? Rejeição é algo que é terrível para se passar. Você ser rejeitado mediante aquilo que você está fazendo de busca do bem do outro, e você ser rejeitado pelo outro, mesmo querendo o seu bem, é um golpe ainda mais difícil. Quantas pessoas entraram no mundo escuro da dor e da depressão, porque eles se sentem rejeitados? É a esposa que foi rejeitada pelo marido, que dor doída, né? Dor doída. Por quê? O que é que a Bíblia diz que os homens, os maridos devem fazer pela esposa? E vós, maridos, amai. Já pensou a dor de uma mulher rejeitada? Se é justamente ser amada é o que ela deseja, é por isso que Deus ordena ao marido que ame sua esposa? Mas não só nesse relacionamento, a dor de ser rejeitado por um amigo, por ser incompreendido e ser abandonado. Quantos de nós aqui já não passamos por isso? A dor, o sofrimento, a rejeição. Só que Jesus estava anunciando, e vai ser tão forte essa perseguição, que aparentemente eles vão alcançar o objetivo deles. Eu serei morto. Uau! Aí você pergunta assim, talvez como eu, mas Jesus, por que é que o Senhor, com todo esse poder, tem de passar por isso? Uma vez, estava perto da Páscoa, eu estava orando no meu quarto, e eu perguntava algumas coisas para Jesus a respeito disso, sobre o seu sofrimento. E, irmãos, foi uma experiência espetacular e sobrenatural. Quando Jesus me mostrou como se eu tivesse podendo ter aqueles passos com Ele, desde o Getsêmani. Sabe quando parece que você escuta a voz de Jesus orando no Getsêmani? Quando Judas se aproxima dele e o trai, e eu falo, Jesus, o Senhor foi traído, por que o Senhor continuou? Traído por aquele que andou com o Senhor? Mas aí até falar, mas Judas é Judas, né? Mas dói. E depois, quando Pedro nega, eu pergunto para Jesus, como se pudesse ter caminhando com ele, Jesus, você é o cara que era o líder ali da galera, que diz que pagaria todo o preço com o Senhor, isso até ia à morte pelo Senhor. Agora ele o nega, e o Senhor ainda continua na sua missão. Isso é prova que a humanidade não presta. A representação nossa, de todos nós, está naqueles 12 homens. Não presta, um te trai, outro te nega. Os outros nem de longe te seguem. O Senhor foi abandonado. E ainda mais passar por toda aquela dor da humilhação, o Senhor apanhando, o cara perguntando, ó Cristo, fala agora de olhos vendados, quem te bateu? Você não é profeta? Tipo, adivinha aí. Eu falei, não, Jesus. Mas, no fim daquela experiência, Jesus olha nos meus olhos, como se eu estou olhando, vocês estão olhando para mim, eu estou olhando para vocês, e Ele simplesmente me responde numa simples frase, mas com muito efeito, por causa de quem falou e da boca de quem saiu. Ele diz assim para mim, foi por amor. E acabou a experiência. Gente, eu chorei naquele dia, como poucas vezes chorei na vida. Jesus fez tudo isso por amor. Mas aqui nesse texto, quando eu vou e oro, eu percebo o quanto é importante. Sabe por quê? Quando eu digo para alguém assim, presta atenção, faz isso assim, 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 age desse jeito porque isso é o correto. Não, mas isso daí, olha, é difícil, tal. Não, faz desse jeito. Aí se a pessoa anda comigo e eu não faço o que eu falei que era para ele fazer, ele fala, para ele é muito fácil. Ele não está aqui, ele não está aqui passando pelo que eu passei, ele não está aqui tendo que fazer o que eu faço, ele só fica falando, mas não passa pelo que eu passo e nem faz o que ele próprio manda eu fazer.
quando eu leio Hebreus, que a igreja estava sendo perseguida, e aquilo, o autor vai falar sobre como passar por sofrimento, e fala a partir do capítulo 9 sobre disciplina diante do sofrimento, eu percebo, quando ele fala o texto que nós já lemos, que Jesus agora, ele não é um sumo sacerdote que não possa se compadecer. Por quê? Porque seria muito fácil a gente olhar para cima e dizer assim: ah, Deus, o Senhor pede para eu fazer isso, porque o Senhor não está aqui na minha pele, vem aqui, desce aqui. Não podemos mais dizer isso para Deus, sabe por quê? Ele vai falar: eu já desci. E a maior parte de nós não vive nem de perto o que Jesus já sofreu por nós. E quando você fala de sofrimento, Jesus fala para você assim: eu entendo o que você está falando. Quando você fala de sofrimento, quando você fala de rejeição, quando você fala de solidão, quando você fala de abandono, Jesus te escuta e diz: eu sei muito bem o que é isso. E eu estou aqui para lhe capacitar a passar por todo esse sofrimento, por toda essa rejeição, por todo esse abandono, porque eu sei o que você está passando, e eu também sei o poder que pode fazer com que você seja mais que vencedor diante de todas essas circunstâncias. Jesus sabe o que você está passando, mas Ele também está aqui para te dizer que Ele venceu no poder do Espírito. Jesus era um homem cheio do Espírito Santo. Ele não venceu só porque, Ele é Deus, né? Natureza de Deus. Ele, como homem, venceu porque Ele é um homem cheio do Espírito Santo. Até sobre as tentações que você passa. O autor aos Hebreus diz: agora naquilo que você é tentado, Ele pode lhe socorrer, porque Ele também, a sua semelhança, foi tentado e Ele venceu, e agora você pode vencer também. Então a vitória de Jesus não está no fato de que Ele vai fazer com que você não sofra, com que você não seja negado, com que você não seja traído, porque todos nós passamos por isso vez ou outra, ou tudo de uma vez, uma coisa de cada vez, mas no decorrer da vida a gente passa por isso. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente tem a resposta de como vencer em momentos difíceis como esses. E é isso que Jesus está dizendo conosco nesta manhã. Se você conhecer o Messias verdadeiro, você vai ter uma vida de verdade, não uma vida de mentirinha, não uma vida de fugas, mas uma vida de verdade. E sabe de uma coisa? Depois de tudo isso que você passar, vem a ressurreição. Sabe por quê? A morte não pôde deter Jesus. É que está escrito aqui: fosse morto, e parece que os discípulos ficaram por ali, porque aqueles discípulos a caminho de Emaús estavam todos decepcionados. Porque parecia que acabou, mas o túmulo não pôde reter Jesus. Sabe por quê? Porque lá na cruz, com seu sangue precioso, Ele conquistou a sua vitória, dele próprio, mas por causa de você. Porque Jesus não precisava ter descido dos céus, Ele desceu por amor a você, por amor a mim. E Ele sofreu, e Ele morreu, e Ele ressuscitou. Sabe qual é o seu destino? O mesmo. Porque aquele que é o primogênito, que é o nosso irmão mais velho, veio justamente para inaugurar uma nova aliança, onde você pode acreditar que depois de ter passado tudo, as coisas não terminarão aqui. Você ainda verá o bem do Senhor ainda nesta terra, mas o que está por vir é muito melhor do que o que nós estamos vivendo aqui. O que está por vir a seguir é muito melhor do que o que você pode experimentar nessa terra. Por isso não se apegue tanto a ela, apegue-se a Jesus. Você vai, leve e momentânea foi a nossa tribulação. Amém? Por isso que quando a gente canta, eu cantei com toda a força quando diz sobre os problemas: Ele me guiará, Ele me guardará, me livrará, porque mesmo em meio às tribulações, nós podemos levantar um hino a Deus e glorificar ao nosso Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, amados irmãos, e vamos orar. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço pela vida dos meus irmãos, por esta palavra ministrada, para que eu e os meus irmãos e eu, nós possamos viver a verdade da palavra, do verdadeiro Messias, do Cristo,
que padeceu sim, que sofreu, que foi abandonado, negado, que sofreu rejeição e que foi morto, mas não parou por aí. Ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, aleluia, glória a Deus. E o Senhor já nos mostrou o caminho, e nós estamos nesse caminho. Nós queremos seguir ao Senhor Jesus. Sabemos que já enfrentamos, já vivemos o suficiente para entender que ninguém passa nessa vida sem sofrer, sem ser rejeitado, sem ser negado, sem ser traído, sem ser abandonado. Mas de uma coisa nós temos certeza: o Senhor jamais nos negará, o Senhor jamais nos rejeitará, o Senhor jamais nos abandonará e o Senhor jamais nos deixará na sepultura, porque assim como o Senhor ressuscitou, nós ressuscitaremos no Senhor, ó Deus, e essa é a nossa esperança. E como disse o meu amigo pastor Yuri aqui, ó Deus, o que eu espero também é arrebatamento, e se não houver arrebatamento este ano, eu espero pelo avivamento, ó Deus, em nome de Jesus. Nós queremos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, ó Deus, que vejamos o operar do Senhor na vida de pessoas, libertando-as, e que esta seja uma igreja viva, que anuncia o Senhor Jesus, que cura, que liberta, que é o Salvador, o Senhor, não somente de uma nação, não somente de um momento na história, mas o Senhor dos senhores, o Rei dos reis por toda a eternidade, pois o Senhor Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, a quem nós glorificamos e queremos exaltar com nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus, porque Ele merece. Ele é o Cristo, o Filho de Davi. Pode se assentar e vamos ouvir agora uma música linda que vai fazer a gente levar essa mensagem no coração.